Olá! Neste vídeo daremos início a uma comunhão sobre o tema As Promessas de Deus, que é o título da semana 2 da série, também intitulada As Promessas de Deus do Alimento Diário. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo menciona vários itens baseados em sua pessoa e experiência, que servem de lições preciosas para a formação de um ministro da Nova Aliança. Leamos 2 Coríntios 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui, para mostrar o triunfo de Cristo, Paulo usa o exemplo dos generais romanos exibindo suas vitórias quando retornavam de uma guerra, trazendo cativos os capturados na batalha. Antes de crermos no Senhor Jesus, éramos inimigos de Deus, mas um dia o Senhor nos salvou, nos reconciliou com o Pai, conforme 2 Coríntios 5,18. Aleluia! Somos muito gratos ao Senhor porque Ele apareceu a nós. Fomos derrotados e capturados por esse general maravilhoso. O sentido de capturar, nesses versículos, é semelhante a alguém que pega um passarinho em pleno voo e o prende na gaiola. Foi dessa maneira que o Senhor nos capturou, tornando-nos seus cativos. Louvado seja o Senhor. Contudo, esse cativo é diferente, visto que Jesus nunca nos obrigou a estar nessa condição. Pelo contrário, nosso Senhor é sensacional. Ele tem um magnetismo pessoal que nos atraiu a si mesmo. O Senhor exerce uma atração inexplicável e, desse modo, fomos ganhos por sua beleza. Ó Senhor Jesus! Fazemos então parte desse séquito de cativo do Senhor. Diferentemente dos cativos comuns, que se tornaram prisioneiros de modo forçado, porque foram derrotados pelo general, nós, os cativos de Cristo, nos convertemos e passamos a amá-lo. Aleluia! Por isso, à medida que somos conduzidos nessa procissão triunfal, em vez de espalhar a morte, espalhamos a fragrância e o bom perfume de Cristo. Aonde quer que formos, levamos esse bom perfume às pessoas. Essa pode ser uma metáfora, mas é uma realidade em nosso viver. Louvado seja o Senhor. Não podemos parar de pregar o Evangelho e testemunhar do Senhor. Precisamos expressar o bom perfume de Cristo. Não nos preocupemos se as pessoas crerão ou não em nossa pregação. Não sabemos se serão cativos positivos ou negativos, pois, segundo esses versículos que acabamos de ler, o Evangelho é tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Então, esse bom perfume para alguns é vida e para outros é morte. Mas, como discernir se é para a morte ou se é para a vida? Essa questão não é nossa responsabilidade. Nossa função é sempre pregar o Evangelho. Um evidente exemplo disso é o que lemos em 1 Coríntios 3,6, onde Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A nós compete plantar e regar, mas a responsabilidade do crescimento é de Deus. Apenas espalhemos o bom perfume. Louvado seja o Senhor. Sob a perspectiva dessa esfera de novidade de espírito e vida, podemos compreender acerca do ministério da reconciliação. Por meio da obra redentora de Cristo na cruz, já fomos crucificados diante de Deus e reconciliados com Ele, conforme Romanos 5, de 9 a 11. E em 2 Coríntios 5,18 lemos:
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, não fomos atrás de Deus, mas Ele veio até nós, reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Recebemos de graça a salvação, a justificação e a reconciliação. Prosseguindo no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Recebemos o ministério da reconciliação e, ao mesmo tempo, a palavra da reconciliação. Isso indica que, uma vez reconciliados gratuitamente, temos o ministério de reconciliar outras pessoas com Deus. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser de aceitar sua comissão, dizendo sim e amém. Louvado seja o Senhor. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo, de acordo com 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Por meio da figura do tabernáculo, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. O átrio exterior do tabernáculo é representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze, conforme Êxodo 30, 18. E Êxodo 27, de 1 a 2, vemos que o altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento. Sob o ângulo de nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamos-nos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. Aleluia! No Antigo Testamento, já é possível ver a grandiosidade de Deus. Ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais, tais como bois ou novilhos, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação. Ali, a oferta receberia um tratamento específico de acordo com a sua natureza, isto é, conforme fosse gado, gado miúdo ou aves. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. Em seguida, o pecador deveria pôr a mão sobre a cabeça do holocausto para que houvesse ali uma identificação e substituição, e esse animal passaria a representá-lo daí por diante. E depois o animal era imolado. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentavam o sangue do animal e o aspergiam sobre o altar. Ele era ainda esfolado, cortado e seus pedaços em pedaços. E em seguida os filhos de Arão acendiam fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Por fim, os sacerdotes colocavam em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho sobre a lenha. Depois de lavadas com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. Senhor Jesus! O resultado dessa oferta queimada era subir como aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era então aceito por Deus e os seus pecados eram removidos. De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos ofertas e nos ofertamos para Deus. De outro, também somos um sacrifício, pois, assim como esse animal que está sobre o altar precisava ser totalmente consumido, tornando-se cinzas, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinzas é muito importante. Antes éramos seus inimigos, mas
uma vez imolados, queimados, transformados em cinzas, não existimos mais. Glórias a Deus. Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto, que era sempre destinada a Deus. Nem o pecador, nem o sacerdote tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido, essa oferta representa, respectivamente, a obra de redenção de Cristo, realizada na cruz por nós, e a sua total e absoluta consagração a Deus. Prosseguindo em nossa experiência no átrio exterior, damos um passo adiante e encontramos a bacia, também feita de bronze. A função dessa bacia era para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés antes de entrar no outro recinto, que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar que fomos lavados, santificados e justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e também no Espírito do nosso Deus, conforme 1 Coríntios 6,11. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para sermos santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Muitos cristãos sabem que têm assegurado a salvação de seu espírito, isto é, já passaram pela experiência do altar do holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é, o fim de nossa experiência cristã é o átrio exterior? Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser nosso Salvador e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Deus. Devemos continuar em nossa experiência e chegar ao santo lugar, representado pelo segundo retângulo da figura. O santo lugar, associado ao Santo dos Santos, é chamado na Bíblia de santuário, e a separação entre os dois era feita pelo segundo véu. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, que era uma madeira nobre, muito resistente, mas deveria ser revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina, a madeira, a nossa natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Louvado seja o Senhor. Ao fundo, haviam 8 tábuas, das quais 2 ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representam Cristo, pois ele é a pedra de esquina, ou de ângulo, conforme 1 Pedro 2, de 6 a 7. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar, nos aperfeiçoar em nossa experiência espiritual. Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura, segundo Êxodo 26:16. Isso simboliza o tabernáculo como um edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida de sua largura, 1 côvado e meio, é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos do complemento de outros para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios 4,13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito altos nem muito baixos, pois na edificação a meta é até que todos cheguemos. Sobre cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata, que simbolizam a redenção de Cristo, que é o que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores do que os outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Em Êxodo 26, do 36 ao 37, vemos que na entrada do santo lugar haviam 5 colunas,
onde foram penduradas cortinas ou reposteiro. O número 5 na Bíblia representa responsabilidade. Essas colunas representam os ministros da Nova Aliança, cuja responsabilidade é ajudar os que estão no átrio exterior, lugar de transição entre o mundo e a vida cristã, a ter uma reconciliação mais profunda com Deus. Esses ministros que têm o ministério da reconciliação só podem levar as pessoas até onde eles estão ou já chegaram. Exemplo, se você ainda não se batizou, que autoridade terá para encorajar outros a se batizarem? Assim, aqueles a quem foi dado o ministério da reconciliação devem estar reconciliados. E a essa altura está no santo lugar para conduzir as pessoas até lá. O santo lugar é um ambiente de serviço a Deus. Os que já passaram pela experiência da regeneração, isto é, pelo átrio exterior, agora precisam adentrar no tabernáculo e servir ao Senhor. Amado ouvinte, cristão que não serve, não cresce. Daí vemos a importância de servir. Nesse ambiente, ao lermos Êxodo 26, 35 e 36, encontramos a mesa dos pães da presença, o candelabro e mais ao fundo o altar de incenso. Nessa parte do tabernáculo, o santo lugar, apenas os sacerdotes podiam entrar. Eles eram responsáveis pela troca diária dos pães da proposição, cortavam com a espevitadeira de ouro o pavio das lâmpadas do candelabro para que esse brilho fosse o mais intenso possível e sempre mantinham o altar de incenso aceso. Qual a relação entre o santo lugar e o viver da igreja hoje? O santo lugar diz respeito aos vários serviços que temos na igreja. A mesa dos pães da presença pode representar a reunião do partir do pão, pois sobre a mesa do Senhor temos o cálice e o pão. Assim como sobre a mesa da presença havia 12 pães, também podemos aplicá-las à reunião de casa, onde se reúnem os grupos familiares de cuidado e multiplicação, GFCM. No GFCM, apacentamos e pastoreamos as pessoas que entram pelo átrio. Enquanto os apóstolos, profetas e evangelistas cuidam da obra do Senhor, os pastores e mestres se dedicam ao cuidado dos santos em uma cidade. Desse modo, precisamos de uma esfera como a do santo lugar para que as pessoas sejam cuidadas. Conforme Êxodo 26, 35, defronte da mesa ficava o candelabro, que representa a palavra, a verdade como realidade, da qual recebemos luz para a nossa vida e viver. A palavra profética que temos ouvido nos faz avançar. Graças ao Senhor, ao longo desses anos, o Senhor tem suprido a igreja todo dia, ininterruptamente, sempre nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Nisso vemos a fidelidade do Senhor. Aleluia! Finalmente, no santo lugar, temos o altar de ouro para o incenso, descrito em Êxodo 30, de 6 a 9. Em nossos dias, ele representa as orações sobre as quais Cristo como incenso é queimado. Em Apocalipse 5:8, vemos que as taças de ouro dizem respeito às orações dos santos e Cristo é o incenso. Quando a igreja se reúne para orar, deve dizer: venha o teu reino, expande o teu reino pela terra. Amém. Já em Apocalipse 8:3, percebemos nossas orações precisam ser acrescidas de incenso. Se não acrescentarmos o incenso, que simboliza Cristo, as nossas orações estarão apenas no nível humano, mas quando colocamos incenso, elas sobem para Deus. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Cristo é o incenso. Nossas orações devem ser feitas no Espírito, não podem ser levianas. Por um lado, nossa oração não pode ser tão rápida como alguém que está com fome e balbucia algumas curtas palavras a fim de comer, nem muito longa, que vai de Gênesis a Apocalipse. O mais importante é ter Cristo como incenso em nossas orações, para que subam a Deus. A oração é como incenso aromático que Deus pode cheirar, e quando isso acontece, ele fica grato, apaziguado e nos ouve. Que maravilhoso! A fim de ajudar os irmãos a permanecer no Espírito e reconciliados com Deus,
Paulo compara os ministros da nova aliança a embaixadores de Cristo. Leiamos 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Talvez porque somos desobedientes e distraídos, Paulo precisa rogar. Ele percebeu que usar de sua autoridade para mandar ou repreender não adiantaria. É como se estivesse numa posição de desespero, ajoelhado, rogando-nos para que nos reconciliemos com Deus. Nós representamos o próprio Senhor Jesus. Somos aqueles que rogam a outros que entrem no Santo dos Santos para termos comunhão com Deus. Amém? Vamos encerrando por aqui esta primeira parte da mensagem e daremos continuidade no próximo vídeo. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar este conteúdo com seus conhecidos. Caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar sabendo quando os novos vídeos forem lançados. Jesus é o Senhor. Fica com Deus e abraços.